não teria existido e assim sucessivamente. Agora, o que é que essas pessoas acham que é humor? O humor é um rir espontâneo, o humor é uma boa disposição contagiante e não tem que encerrar necessariamente a grosseria, não tem que encerrar um cinismo profundo, não tem que manter uma constante agressividade. São falsos moralismos que não fazem sentido nenhum e não querem, não veem. Eu acho que é tão simples quanto isto. Hoje em dia temos essa facilidade, não temos só um canal. O nosso riso, não implica, muitas vezes, um menor respeito. Este problema coloca-se, por exemplo, tem a ver com a noção de liberdade das sociedades. Agora, o Gonçalo é que me disse que tu eras. És estúpida, pô. Tocas-me outra vez, levas nos cornos. O português é muito bom a rir dos outros. De si próprio tem muitas dificuldades, mas a rir dos outros, a apontar e a rir, é o primeiro. Como povo, como país, a pessoa tem aquele instinto de defender o país, mas de coisas muito pequeninas. E essa pequenez não nos deixa crescer. Não te retratar uma realidade, uma coisa que acontece só porque se tem que falar de raça, religião, clubes de futebol ou de ciências físicas que seja, se for pertinente e se for importante, temos que o fazer. Porquê que o Papa há de estar acima do humor? É que não há de estar acima do humor para os católicos. Por exemplo, eu não posso estar a conter-me e a não fazer humor, porque por isso não se pode ter limites, porque hoje é o Papa, amanhã é de outra religião qualquer, e depois é de um partido, e depois andamos assim. Onde nós nos focamos mesmo é tentar retratar o Portugal de hoje em dia. Quais são as figuras de hoje em dia, quais são os cromos de hoje em dia, como é que são as pessoas hoje em dia e a atualidade que nos rodeia, que país é este em que vivemos. É sempre essa a nossa preocupação e a nossa perspectiva. Tentar fazer o retrato do Portugal contemporâneo. Essa é a filosofia dos contemporâneos. Quanto mais visível é um poder, mais ele depois começa a ser satirizado e isso faz parte, não é? As moedas têm verso e têm reverso, não é? Imagine-se um poder sobre o qual não se pode rir. Isso chama-se fundamentalismo, não é? O humor deve ser exercido com responsabilidade, mas com total criatividade, e nós o que temos de fazer como pessoas que volta e meia somos tocadas por uma cena, por uma situação, é ter capacidade de tolerar, de ser capaz de entender e perceber que muitas vezes um determinado sketch pode ajudar-nos a pensar. Nós, de facto, procuramos uma abordagem diferente, uma abordagem mais contemporânea à realidade e ao humor. Tentamos novas abordagens e tentar fazer sketches e ter pontos de vista sobre a atualidade e sobre o país que não tenham sido já feito antes. Não vamos criar humor só para pessoas de 40, nós não vamos criar humor só para pessoas de 20. Temos que ser abrangentes. Para sermos abrangentes, temos que pensar que estamos a educar o povo também, quando estamos a fazer humor. Compete normalmente à RTP pensar num tipo de programa que aborde um público maior do que os contemporâneos. Temos de estar, queremos ir um passo mais à frente, procurar que os atores explorem mais o seu lado cómico e a potencialidade do texto, que os autores escrevam coisas com abordagens diferentes. Estás a ver? Oh, isto é um circo Mariano, não cabriolas e não sei o quê, vamos lá embora daqui para fora, desculpa, chefe. Trabalhar, pá, mas tenho que chatear. E você? Já tomou um iogurte Activol com bífidos activolantes? Um Activol todos os dias e veja a diferença. Nem todos os programas são para todos os públicos, sabe? E no caso da RTP, com o serviço público de televisão que o é, tem que ter, ou deve ter, no meu pensamento, programas para todo o género de público. São necessários mais programas? Digamos que penso que está um pouco equilibrado. Aquilo que faz rir uns não faz rir os outros. Portanto, é um maior risco também para um programador. Portanto, eu acho que no caso da RTP fará sentido, ter em conta o seu sentido de serviço público de serviço, procurar novos registros de humor, novas pessoas, humores, programas de humor, uns que sejam transversais, outros que sejam só mais direcionados para um determinado grupo. Vamos continuar a apostar nos contemporâneos e no telerural, mas vamos continuar à procura de outros projetos que para mim deviam ter ou deverão ter características novas. Trabalhando também depois noutras plataformas, porque nós hoje é uma realidade que quer os contemporâneos, quer o telerural, fora da televisão, ou seja, fora da plataforma televisão, são também um imenso sucesso. Nós, se formos verificar,
na internet, nas novas formas de distribuir vídeo, os contemporâneos têm uma presença muito forte e o telerural uma presença também muito forte. Essa capacidade também de chegar a públicos mais novos e a públicos que têm uma forma nova de ver também é para mim importante. Através dos tempos, o humor é por natureza do seu estilo rude, violento, socialmente demolidor. Desde os cancioneiros medievais, a piada grosseira, o insulto obsceno, a desconcertante crítica sobre assuntos e personagens da política, da religião, do governo, marcam o humor e a sátira. É preciso não esquecer o estilo e linguagem próprios deste género. Todavia, também é preciso não esquecer o seguinte. Um dos entrevistados neste programa dizia: é simples, os telespectadores não querem, não veem. Ou seja, mudam de canal. O grande problema da RTP é que não pode orientar-se por esta máxima que, em rigor, é aquela que delimita as audiências. A RTP, em nome dos compromissos que tem, quanto ao nível e qualidade cultural dos seus programas, tem certos conteúdos que não pode exibir. À RTP não basta guiar-se pelo princípio os telespectadores não querem ver, mudem de canal. A RTP tem outras responsabilidades. Chamamos a atenção dos telespectadores para a página do provedor em www.rtp.pt, onde alguns dos assuntos não comentados do programa serão abordados. Faça-nos chegar as suas críticas e sugestões via e-mail para provedor.telespectador@rtp.pt ou por carta para a morada Avenida Marchal Gomes da Costa, 37 1849 030 Lisboa.